Olá, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Não está se dedicando, eu não acredito. Como é que você quer passar numa prova? Principalmente se a prova é de português. Baixa exercícios, trabalha aí a tua memória fotográfica, isso aí é muito importante. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Algumas construções precisam de que você conheça as regras. Isso aí é fato. Não adianta você trabalhar com bizu, com musiquinhas, não adianta. Você tem que conhecer a regra, ou seja, você tem que ter um conhecimento de campo, tá certo? Agora, outras relações, você pode trabalhar muito bem a questão de decorar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de observar uma construção, como ela é feita, como ela é colocada dentro da nossa oração. Agora, presta bem atenção que eu vou te dizer. Você precisa se dedicar, você precisa fazer os teus exercícios, você precisa mandar para mim as tuas dúvidas. Por que isso? As bancas, em relação à língua portuguesa, estão castigando. Então, quanto mais exercício você fizer, melhor você se dará em relação à tua prova, em relação ao teu certame, tá certo? Então, vamos prometer fazer exercício? Vamos lá? Olha só, a aula de hoje é sobre ortografia. Ortografia é uma parte da nossa gramática que trabalha a relação da escrita correta de uma palavra. Agora, existirá uma palavra aqui, outra palavrinha ali, em que eu vou te justificar o emprego de um G, de um J, de um S, de um SS, de um cedilha e por aí vai. Outras são escritas através de convenções. Foi uma convenção que determinou que aquela palavra deveria ser escrita daquela forma. O que é que acontece? Você tem que saber que palavra é essa. Você tem que conhecer este vocábulo. Então, o que é que eu te digo? Se você não conhecer o vocábulo, se você tiver alguma dúvida de como esse vocábulo está sendo escrito, busca um dicionário, tá? É no dicionário que você vai saber como separar as sílabas, a classe gramatical dessa palavra, a forma que ela é escrita, tá bom? Então, busca o dicionário. Um bom dicionário será o teu aliado, tá? Promete para mim. Dicionário, gramática e muito estudo, tá bom? Aula de hoje, ortografia. Vamos começar. Orto significa correto. Grafia significa escrita. Então, quando se trabalha a ortografia, se trabalha o estudo correto da escrita. Este estudo correto da escrita te remete ao emprego do S, SS, J, G, E, I e por aí vai. Agora, mais uma vez eu repito, é muito importante que você pratique algumas construções. Por que isso? Existirão as nossas exceções. Ah, professora, eu não acredito. Sim. Toda regra em nossa gramática vai te apresentar uma exceção. Então, você precisa conhecer muito bem esta exceção. Até porque ninguém quer perder uma questão de língua portuguesa, não é assim? Presta muita atenção. A Fundação Carlos Chagas é uma banca que adora essa relação de ortografia. Por vezes, ela vai te exigir o conhecimento realmente no vocábulo. Ou seja, esse vocábulo é escrito com J, com G, como é que esse vocábulo se apresenta dentro de um contexto, tá bom? Agora, em outras relações, ela vai te pedir uma correta redação. Então, muito cuidado com esta questão. Quando a banca te pede uma correta redação, é porque ela está te pedindo o conhecimento de um modo mais amplo. Então, nesta relação, tu terás uma concordância, uma regência, pontuação, acentuação e a ortografia também, tá? Então, muito cuidado. A princípio, nós iremos tentar trabalhar a ortografia em uma questão da Fundação Carlos Chagas. Como será que a banca vai me pedir essa questão de ortografia? Vamos ver? Material. No Brasil, a falta de educação entre as pessoas vem aumentando. Por uma, olha a lacuna, ainda que superficial, podemos, com a falta de de descrição, gente, olha só, isso aqui também é ortografia, daqui a pouco a gente chega a ele. Dos, de pais despreparados para educá-los. O que é que a banca te pede? As palavras que preenchem, respectivamente, as lacunas do texto acima estão corretamente grafadas em. Agora, olha só. Ele te dá uma sequência de palavras e nessa sequência ele pede o teu conhecimento em emprego do S e emprego do Z. O teu conhecimento quanto ao emprego do X, CH.
o teu conhecimento mais uma vez em S e Z. Aqui, teu conhecimento no J e no G. E esta relaçãozinha aqui. Comigo. Presta bem atenção. Existem palavras que são escritas devido à sua origem. São escritas de alguma forma devido à sua origem. O que isso quer dizer? Radical é aquela basezinha que dará origem a outros vocábulos. Daqui a pouco nós iremos falar um pouquinho sobre isso. Quando o radical de sua origem é grafado de uma certa forma, este radical se perpetua. Em alguns casos, haverá uma ou outra situação em que o meu radical vai sofrer um tipo de diferença. Mas essa diferença é exatamente devido à volta à origem da palavra. É o caso da palavra discípulo, tá? A palavra discípulo é de origem latina, então a base dela é grafada com SC. Não há uma regra específica quanto a isso, mas você precisa conhecer o vocábulo em si. Não precisa você saber que o vocábulo é de origem latina, grega, não precisa. Neste caso, você tem que ter conhecimento de causa. E o teu conhecimento de causa é buscar um dicionário, tá bom? Vamos lá? Questão. Vamos tentar responder a questão. Vamos ver aí qual é a resposta. Vamos lá, comigo. Quando se fala em S e Z, tu tens que observar o seguinte. Grafa-se com S, tá aqui, ó, marcadinho, aquela palavra que em seu radical aparece a letra S. Presta atenção. A palavra em questão é análise, que vem de analisar. A minha base, deixa eu marcar aqui com marca-texto, olha só. Minha base... Não está tentando, não está saindo. Então, vou marcar com a caneta mesmo. Não tem problema. É aqui, ó. Essa base é o radical, tá? Este ar que aqui aparece é o nosso sufixo. Observe que no radical há a presença do S. Isso quer dizer que toda e qualquer palavra derivada de analisar, vamos marcar aqui, é chamada de palavra cognata, certo? E essa palavra cognata também será grafada com S. Isso quer dizer que eu já cancelo as letras D e E. Uma vez que eu trago, olha só, o Z. Morreram D e E. Na sequência, ele me diz o seguinte. Enxergar com X e enxergar com CH. Mais uma regra. O que é que me diz essa regrazinha? Olha só. Se eu tenho um vocábulo e neste vocábulo eu tenho a sílaba em, depois de em, grafa-se X. Agora, presta bem atenção. Vem aqui comigo. Depois de em, grafa-se X. Mas há exceção. E esta exceção você precisa conhecer, tá bom? Material, vamos lá. Se depois de em, grafa-se X, gente, moleza. Já cancelei mais duas alternativas. Isso quer dizer que minha letrinha aqui, ó, enquanto resposta, é a letra A. As demais regras nós iremos aprender com o decorrer da nossa aulinha, tá bom? Vamos lá, continuando. Emprego de letras G ou J? G ou J? Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar, olha só, eu marco em minha lousa e você marca em seu caderno. Marca aí. Agem, igem, ugem. Novamente, agem, igem, ugem. Por que eu estou pedindo para você marcar? Porque quando nossas palavras terminam em agem, igem, ugem, grafa-se G. Muito bom. Agem, igem, ugem, grafa-se G. Muito bem. Seguindo, olha só. Ágil, égil, ígil, ógil, úgil. O que é que vai acontecer? Grafa-se G também. Olha aí como é fácil. Ah, professora, mas eu vou ter que decorar isso. Decora não, aprende. Então, vamos lá. Repetindo. Agem, igem, ugem. Seguindo. Ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Todos grafados com G. Presta bem atenção. Seguindo, vamos lá.
agente, agendar, agir e ágil. Questão: o que me diz que eu tenho que aplicar o G nessas palavrinhas? Gente, olha a setinha, marca aí, ó. Todas iniciam pela letrinha A, não é? Então, quando o vocábulo inicia pela letrinha A, na sequência, aparece-me o G, nada de J. Mas, professora, apareceu ágil com L aqui. Qual é a diferença de ágil com O e ágil com L? Qual é a diferença? A diferença é que ágil com O determina dinheiro. Não é? Alguma porcentagem. Opa, dinheiro. Que dinheiro, Janeiro? Dinheiro. E ágil com L provém de agilidade. Certo? Habilidade, agilidade, está aí. Vamos lá, próximo slide. Jiboia com J. Manjericão com J. Jerimum, J também. E Jequitibá, grafados com J. Por que isso? São vocábulos de origem indígena. Certo? Então, vocábulos de origem indígena são grafados com J. Aí você diz, professora, eu fui à feira. Quando eu cheguei à feira, Jerimum estava grafado com G. Faz isso não. Jerimum é grafado com J. Por quê? É um vocábulo de origem indígena, tá certo? Então, vamos lá. Viajar, granjear, lojista, canjica e gorjear. Todos grafados com J. Por que isso? Vocábulos terminados em jar ou gear, que é o caso de viajar, granjear, gorjear, são grafados com J. Já as palavras lojista e canjica são palavras derivadas. Derivadas. Então, o que acontece? Como são palavras derivadas, os seus radicais apresentarão J. Percebam, loja e canja. Apresentando, então, o radical J, toda palavra denominada cognata também será grafada com J. Cuidado com as exceções, não é? São exceções. Pagem, laje ou lagem e lambugem, que na verdade são grafados com J. Não é isso? Agora você pergunta, professora, é uma exceção e qual seria a regra? Não há regra. É uma exceção. Isso aí foi trabalhado através de uma convenção. Isso implica dizer que foi convencionado. Não há uma regra, não é? Alguém achou que deveria ser grafado com J, então será grafado com J. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? S ou Z? Vamos ver? Vamos marcar? Lousa, coisa. Maisena, deusa. Professora, maisena com S? Sim. Maisena é com S. Presta bem atenção. Aquela maisena naquela caixinha escrito com Z, aquilo é uma marca registrada. Não pode ser mais alterado. Mas em cima da nossa regra ortográfica, maisena é grafado com S. Existe uma regra que justifica esse emprego. Qual é? Bora ver no material? Olha só. Lousa, coisa, maisena e deusa. O que foi que aconteceu? Preste atenção. Lousa, coisa, maisena, deusa. A questão aí é justamente a relação do nosso ditongo. Isso quer dizer que, depois de ditongo, eu irei grafar S, tá bom? Depois de ditongo, eu irei grafar S. Continuando, inverter. Inverter, marca. Distender. Vamos pintar para ficar bem bonitinho. Olha só. Divertir. Aqui eu já coloquei pequenininho devido a esse daqui, que já está destacado. Compreender. Olha só. Imergir e converter. Preste atenção. Toda a sequência me apresenta
verbos. Não é isso? Destes verbos, eu irei originar substantivos. Agora, o que é que diz a regra em relação a estes substantivos? Quando em nosso radical, vamos separar, presta bem atenção. Quando em nosso radical aparecer RT, ND, RG, o nosso substantivo será grafado com S. Inverter, inversão. Distender, distensão. Divertir, diversão. Compreender, compreensão. Imergir, imersão. Converter, conversão. Vamos repetir a regra? Quando em nosso radical existir RT, ND e existir RG, o nosso substantivo será grafado, então, com S. Muita atenção quanto a isso, tá bom? Continuando, vamos lá. Paranaense, inglesa, catarinense, milanesa, milanesa, calabresa, calabresa e princesa. S. Por que isso marca? Porque nós temos adjetivos pátrios, tá? Temos adjetivos pátrios e temos adjetivos gentílicos, né? Então, quando os nossos vocábulos formarem adjetivos pátrios ou adjetivos gentílicos, estes adjetivos serão grafados com S. Chega cá, preste atenção. Misto com X, errado, misto é com S. Mussarela com 2 E's, errado, mussarela com cedilha. Você sabia? Não sabia? Pois é. É exatamente aí que a banca vai tentar te derrubar, tá? Mussarela é com cedilha. Presta muita atenção. Calabresa, S. Milanesa, S também. Muita atenção quanto a estes vocábulos. Professora, eu não sei recorrer ao dicionário, tá bom? Memória fotográfica, lembra dela. Voltemos, vamos lá. Preste atenção agora. Ácido, acidez. Belo, beleza. Embriagado, embriaguez. Flácido, flacidez. Pobre, pobreza. Vamos fazer o seguinte: conhecimento de campo. Quais são as classes gramaticais a que pertencem tais vocábulos? Bora ver. Ácido, belo, embriagado, flácido e pobre são adjetivos. Muito bem. Acidez, beleza, embriaguez, flacidez e pobreza são substantivos abstratos. Não é assim? Então, quando nós tivermos um substantivo abstrato derivado de um adjetivo, grafa-se Z. Muito bom. Gente, até porque quando você fala em Z, emprego de Z, se você observar, na tua palavrinha de origem não há S. Eu só posso grafar uma palavra com S se lá no radical aparecer um Szinho. Caso contrário, Z. Muita atenção. Seguindo, vamos lá. Por e querer. Derivados dos verbos por e querer são grafados com S. Pus, interpus, interpusé, pusemos, quis, quisesse, quisemos. Professora, mas eu vi um quis com Z. Não existe. Não existe quis com Z. Presta muita atenção. Quis, S. Por, pus, S. Verbos por e querer, S neles, tá bom? Nos derivados, óbvio. Voltando, vamos lá. Pesquisa, liso, aviso. Cicatriz, cruz, final e divino. Vamos prestar muita atenção nessa relaçãozinha? Presta bem atenção, tá? Olha só. Pesquisa, liso e aviso. O que é que eu tenho em meu radical? Muito bem, S. Então, se em meu radical apareceu S, pesquisa, pesquisar, S. Liso, alisar, S. Aviso, avisar, S. Gente, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Não existe o sufixo isar grafado com
S. Mas, professora, aviso, avisar. Não apareceu izar aí, grafado com S? Não. Preste bem atenção. O teu sufixo, izar, é grafado com Z. O S aparece devido à existência no radical. Lembra dessa regrinha? Bora ver material. Vamos lá, vamos recordar, checar. Olha só. Pesquisa tem o S no radical. Então, se o S aparece no radical, pesquisar será grafado com S também. Liso, S no radical. Então, alisar com S também. Aviso, S no radical. Avisar, então, grafado com S. Presta bem atenção só em um detalhezinho, tá? O teu real sufixo é este aqui. Vamos marcar? Vamos fazer assim, ó. Então, o sufixo, na verdade, é o ar e não o izar. Repetindo, não existe sufixo izar grafado com S. O sufixo izar é grafado com Z. Preste atenção quanto a isso, tá certo? Continuando, vamos lá. Cicatriz, cruz. Agora, preste atenção. Por que eu vou usar cicatrizar com Z e cruzar com Z? Ah, agora essa é fácil. Isso é você pensando, tá? É porque o meu sufixo é izar. Não. Lembra da regrinha do S no radical? Se o S está no radical, a palavra será grafada com S também. E agora, quem é que me aparece no radical? O Z. Então, eu vou estender este Z para a palavra cognata. Prestar atenção? Vamos lá. Cicatriz, cicatrizar. Cruz, cruzar. Por esse motivo, são grafados com Z, devido à presença, olha, no radical. Atenção aí. Agora, olha só. Final e divino. Agora sim. Final e divino são vocábulos que não trazem nem S e nem Z. Quem é que surge? Muito bom. Izar com Z é o meu sufixo. Então, o que vai acontecer? Se no radical não existe S, não existe Z, izar vai ser escrito com Z. Vamos completar? Vamos lá, segue. Final, finalizar. Divino, divinizar. Agora sim, o meu sufixo é izar. Repetindo a regrinha, não existe izar com S. Só existe izar com Z, tá bom? Vamos lá. Agora vem a questão. Catequese, grafado com S. Catequizar, será com S também? De forma alguma. Catequizar é com Z também. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, mudar a cor da letra para destacar, não é? Apagar aqui, olha só, S, Z. Aí vem a pergunta, peraí, professora, a senhora quer complicar minha cabeça? Quero não, homem, presta atenção. Quando é que eu escrevo izar com S? Quando no radical aparece S. Quando você tem a palavra catequese, este S que aparece aí não está no radical. Por este motivo, catequizar é grafado com Z. Percebes? Vamos lá. Catequese. Eu vou trabalhar até aqui, ó. Olha só. Então, o meu radical é somente catec, até aqui. Perceberam? Não há S no radical, então, izar com Z. Muita atenção. Seguindo, vamos lá, próximo slide. Deixa eu só trocar a cor da letrinha. Cor da caneta, né? Luiz, S, grafa-se com S também. Olha só, Luizinho. Chinês, S, grafa-se com S também. Chinesinho. Lápis, S, então, o inhozinho com S, muito bom. Mas, professora, não apareceu na palavra café, nem na palavra flor, o S. Então, o meuzinho vai ser grafado com Z. Então, vamos ver? Cafezinho, florzinha. Eu só grafo o zinho com S, se em meu radical já existir a letrinha S. Cuidado com isso aí. Seguindo, X ou CH. Vamos lá? Enxoval, enxame, enxofre. Olha só, vamos marcar aqui. Regra da FCC, aquela que nós começamos a aulinha, né? Presta atenção. Enxoval é o meu vocábulo, né? Inicia por em. Enxame é meu vocábulo, inicia por em.
Enxofre é meu vocábulo, inicia por em. Então, depois de em, grafa-se X. Legal, muito bom. Vamos marcar? Depois de em, grafa-se X. Professora, por que essas letrinhas aí em vermelho destacadas? Porque são as nossas exceções, tá? Presta bem atenção. Vamos lá? Material. Cor da caneta, azul. Olha só. Enchente e encharcado provém de cheio, provém de charco, não é? A minha palavra de origem é grafada com CH, então é a minha exceção. Se na minha palavra de origem o meu radical me trouxe CH, eu vou grafar independente do em CH também. Cuidado com isso aí, é exceção. Lembra dela? Simbora, vamos lá. Próximo slide. Mexerica, X. Mexer, X. Mexilhão, X. O que é que existe em comum em todos os vocábulos? Exatamente, a sílaba me. Então, depois da sílaba me, grafa-se X. Professora, por que essa palavrinha aqui está, então, em destaque, está vermelhinho? Porque é a nossa exceção. Mecha, CH, é devido à expressão mecha de cabelo, né? Então, mecha de cabelo é com CH. Muito cuidado para não confundir mecha de cabelo com mecha do verbo mexer, viu? Presta bem atenção, tá? Então, mecha de cabelo é a exceção, grafado com CH. Continuando, deixa eu só trocar a cor da letrinha aqui. Vamos lá. Caixa, X. Feixe, X. Seixo, tudo com X. O que é que eu tenho aqui, então? Vamos lá? Perceberam aqui? Eu grafei o X devido à presença da sílaba me. Então, depois de me, grafa-se X. Marcando aqui, olha só. Depois de ditongo, grafa-se X também. Professora, há exceção? Nenhuma. Neste caso, nenhuma, tá? Então, depois de ditongo, grafa-se a letrinha X. No mais, muito estudo, muita prática, muito exercício, tá certo? Até mais!